Excelente terça-feira, sejam todos muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E nesta manhã nós vamos entrar mais a fundo para que você possa entender melhor o perfil comportamental de cada um do seu time. Então, a nossa série desta semana é Desvendando o Potencial Oculto da Sua Equipe. E o nosso entendimento é que, apesar de muitas vezes sermos tecnicamente tão bons, com profundo conhecimento, nós temos que aprofundar nossos conhecimentos de pessoas com relação a comportamento, com relação a valores e tudo mais, para que você possa estar atingindo a alta performance com o seu time. E hoje nós vamos falar sobre o DISC, o perfil dominante, influente, conforme, estável, que o William Marston desenvolveu, né? Esse grande psicólogo que também era advogado, que trabalhou em Harvard e pôde estudar a fundo os tipos comportamentais e desenhar esses 4 tipos, trazendo as suas características de cada um. Então, hoje a gente vai abordar sobre isso. Então, para que a gente inicie a nossa aula de hoje, eu vou estar explanando um pouquinho o que é o dominante, influente, estável, conforme. O dominante é aquela pessoa muito voltada à meta, voltada aos resultados, aquela pessoa que acorda e vai dormir pensando na meta. O influente é aquela pessoa super comunicativa, agradável, aquela pessoa que movimenta outras pessoas, ela gosta de estar com outras pessoas. O estável é uma pessoa que também gosta muito de fazer conexões, mas ao contrário do influente, ele é uma pessoa mais quieta, ele é mais ouvinte, o influente é mais falador. E ele gosta de manter os ambientes agradáveis, né? Ele evita discórdia, né? Então, o perfil estável, ele vai por esse lado. E o perfil conforme? Ele é aquele perfil que é mais regrado, que ele é mais voltado para regras, né? Ele, ao contrário do influente, ele é um perfil mais formal. Então, ele tem um ponto de vista mais voltado para as tarefas, para as coisas, para os objetos, do que para as pessoas. E agora eu vou trazer para você como que é o estilo de cada um deles na liderança. E aí você me diz, escreve aí nos comentários, com qual estilo desses você se identifica. Por exemplo, o dominante, ele tem um estilo de assumir de fato o papel de liderança. Ele gosta de delegar as tarefas e centralizar as decisões. Ele gosta de guiar a equipe no sentido de que vai fazer do meu jeito. Então, ele está ali sempre por perto, cobrando, fazendo o follow-up de tudo o que está acontecendo, para que ele garanta com que todo mundo esteja fazendo do jeito dele. Então, o perfil autodominante ele é desse jeito. E o perfil autoinfluente? Lembrando que estamos falando aqui de características de perfis puros, ou seja, como se você tivesse somente um perfil. E só para fazer um adendo, a gente pode ter de 1 a 3 perfis, tá bom? Então, se você tivesse somente um perfil influente altíssimo, como que seria o seu estilo de liderança? É um estilo de liderança motivadora, inspiradora. É um estilo em que coraja a equipe a colaborar, a atingir as metas através de se comunicar, de validar. Porém, é um perfil que ele não é tão atento a fazer follow-up, a saber como estão as tarefas. Então, se o seu perfil é um influente muito altíssimo, você tende a delegar, mas tende a não e saber como é que terminou aquela tarefa ou como está o andamento dessa tarefa. Então, é um ponto de atenção. Já os perfis estáveis, eles tendem a ter uma liderança de um jeito muito harmonioso, de fazer com que a colaboração entre o time seja muito boa. Ele busca fazer com que todos tenham entendimento, porque ele é avesso à discórdia. Então, ele gosta que todo mundo pense focando no mesmo jeito, a mesma meta, né, um ambiente colaborativo.
né? E ele tende a planejar muito a sua liderança, como que ele vai fazer todos os períodos do dia, qual vai ser o horário de fazer follow-up, qual vai ser o horário de delegar, né? Então, se muitas vezes no meio do dia aparece algo inesperado, ele tende a ter um tempo para ele decidir quem que vai fazer aquela tarefa, quem que está mais preparado, quem está menos ocupado, porque ele também se preocupa com relação à pessoa. O dominante, ele já não tem tanto esse perfil, né? Ele recebeu uma tarefa no meio do dia que não estava programada, ele já olha para a tarefa, rapidamente já decide quem vai fazer, e ele não vai ficar pensando se essa tarefa que ele deu para essa pessoa fazer é possível, muitas vezes, entregar no prazo ou não, porque ela pode estar sobrecarregada. O estável já tem essa preocupação, né? Então, são maneiras de liderar diferentes e cada um tem o seu ponto de atenção. E como que é a liderança do conforme? O conforme tende a ter uma liderança seguindo a liderança que foi estabelecida, o padrão estabelecido. Ele respeita muito a questão de hierarquia, de diretrizes, mas um adendo aqui, se você é um autoconforme, ou tem pessoas autoconforme no seu time, eles tendem a não querer liderar, porque eles não são voltados a fazer conexões com pessoas, eles são voltados a resolver problemas, e muitas vezes grandes problemas, com os objetos, os softwares, enfim. Então, eles são voltados mais para estar com as coisas do que com as pessoas, né? Isso quer dizer que não pode ter um líder que seja conforme? Claro que pode ter, mas daí ele sabe que ele vai ter que se adaptar a muitas situações, ele vai ter que se adaptar à maneira de falar, à maneira de interagir com as pessoas, porque não é natural dele. Por exemplo, é muito natural por um influente saber se comportar muito bem com as pessoas e cativar as pessoas. Já o conforme é um pouco mais difícil, tá? Ele também tende a liderar fazendo muitas perguntas, perguntando se realmente a pessoa tem certeza, de onde que ela tirou a informação, como que ela fez para chegar àquela conclusão, porque ele quer ter certeza de todos os detalhes, tá? Então, esses são os estilos de liderança de cada um dos perfis. E como que eles tomam as decisões? O dominante, ele tende a tomar as decisões rapidamente, como no exemplo anterior que eu dei para vocês. Se ele recebeu uma tarefa que veio sem planejar, ele rapidamente assimila aquilo e já decide quem vai fazer. Então, ele é muito rápido em tomar decisões. O influente também é uma pessoa muito rápida de tomar decisões, mas ele gosta de geralmente tomar decisões compartilhadas. Ele vai perguntar para alguém de confiança, vai tirar a dúvida dele e assim, em seguida, ele já vai tomar rapidamente aquela decisão. O estável, ele tende a demorar nas suas decisões, porque ele quer analisar, ele quer planejar todas as situações possíveis. Então, por ele ser muito analítico, uma decisão que demora segundos para um dominante ou influente tomar, ele vai demorar muito mais tempo, às vezes até dias. E o conforme? O conforme, ele vai tomar as decisões dele baseados em procedimentos, regulamentos, em normas, porque para ele tudo tem uma regra, né? Então ele pode até tomar uma decisão mais rápida ou mais demorada, desde que as suas dúvidas com relação às normas e às regras estejam satisfeitas. E você está se identificando com algum desses perfis? Comente aí. E aí, como que é a orientação deles com relação aos resultados? Como a gente já falou aqui, né, o dominante é tão voltado a resultado que ele esquece de te dar bom dia. Ele vai querer saber tudo que ele precisa fazer para ele atingir o resultado. Ele vai dormir pensando naquilo, ele vai acordar pensando nessa meta, nesse objetivo, ele vai respirar isso. Então, ele é extremamente competitivo, voltado aos resultados. O influente, ele já tem a importância, sim, das metas, motivar as pessoas, mas ele prefere uma competição mais saudável, ele não é tão competitivo igual o dominante.
Já o estável, ele tende a trabalhar de uma forma mais consistente, constante para alcançar as suas metas e objetivos. Ele não é tão agressivo, ele é mais colaborativo, né? Ele trabalha mais em equipe. E o conforme, ele já é voltado para os prazos, os cumprimentos das metas estabelecidos, dos processos. Então, ele vai cumprir com as suas metas, sim, com seus objetivos, evitando conflitos, evitando buscar competições com outras pessoas, porque não é do perfil dele. Se ele vê que tem uma outra pessoa que, por exemplo, quer ser líder, e ele não tem, ou a vontade dele é menor, ele vai deixar de lado. Aquilo para ele vai ficar em segundo plano, porque ele está muito mais focado em cumprir os objetivos dele, as tarefas dele, sempre voltado segundo as normas e processos. Faz sentido aí para você? Mas e aí, como é que fica a questão de eu entender mais sobre isso para ter cada um no perfil correto, na vaga correta? Então, por exemplo, agora que você sabe um pouco da característica de cada um pouco da pitadinha de cada um, eu vou dar alguns insights para você. Então, por exemplo, você tem uma vaga na área de vendas, no seu comercial, né? E lembrando, todos esses conselhos que eu vou dar para você eles não são umas sentenças, mas eles são uma tendência, tá? E os números, a nossa experiência e tudo, as pessoas com quem nós já atendemos comprovam que essas tendências são muito fortes, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar na área comercial, primeiro, tem que saber se comunicar muito bem. Então, é importante ele ter um perfil influente, que é aquele comunicador nato, aquela pessoa que sabe falar com as pessoas, que movimentam muito bem as outras pessoas. E se ele também tiver o perfil dominante, vai potencializar, por exemplo, a ele usar todas essas características do dominante e do influente para ele bater a meta. Então, através de ser muito assertivo, de ser muito comunicador, ele vai focar em bater a meta. Mas, por exemplo, se você tem uma vaga na área de contabilidade, no setor de contas a pagar e a receber, é interessante que você tenha uma pessoa conforme, porque ele tem que seguir determinadas regras, ele tem que fazer um follow-up nas suas notas, né? Ele tem que seguir padrões e estar voltado para as tarefas, para o papel, para o sistema, para a planilha, enfim. E a última coisa que ele tem que se voltar é pensar nas pessoas, porque o que pode acontecer se você tem uma pessoa que tem um perfil muito influente, um alto influente num setor desse? Ele tem que cuidar de papelada, ele tem que cuidar de planilha, ele tem que cuidar de regras, de normas, e ali, às vezes, ele está fazendo o seu melhor, mas atento à conversa das pessoas, atento à necessidade das pessoas, querendo ajudar as pessoas, e aí ele não consegue atingir alta performance na tarefa que é da função dele, do cargo dele. Ah, lembrei agora de uma história que vou compartilhar aqui com vocês, que vai ser esclarecedora. Teve uma pessoa que é um aluno, ele tem um perfil extremamente influente, comunicativo, um perfil cativador e ele muito inteligente. E ele decidiu a carreira que ele ia seguir baseado na carreira que o pai já tinha, porque ele admirava muito o pai, ele viu que o pai conquistou muitas coisas na carreira, e ele acabou decidindo fazer uma faculdade de administração, voltado mais à parte de contabilidade e tudo mais, e foi trabalhar no setor contábil de uma empresa. Durante 2 anos ele ficou nesse setor, e no início era legal, ele estava aprendendo muitas coisas, mas depois ele começou a ficar desmotivado, começou a ficar cansado. Sabe quando o trabalho começa a pesar? Ele começou a ficar desse jeito. E aí ele mudou de empresa, achando que o problema talvez fosse a empresa, as pessoas ali, e ele mudou de empresa. Passado 3 anos, ele começou a ter os mesmos problemas, né? Aí ele começou a entender que o problema não era com a chefia, que a chefia era muito bacana, não era com a empresa era muito legal. E ele foi fazer um trabalho de coaching para se desenvolver. E aí, quando
ele respondeu o relatório e teve a noção do perfil comportamental deles, dos valores, do seu tipo psicológico, ele entendeu que ele estava na função errada. Como eu já falei para vocês no início, ele era uma pessoa, ele é, né, uma pessoa extremamente cativante, extremamente extrovertida, comunicativa, uma pessoa que cativa as pessoas. E aí, por ele ser esse perfil, ele conseguiu uma transferência para o setor de vendas dessa mesma empresa sem ter experiência em vendas. Mas ali ele se encontrou. Em menos de 6 meses, ele já era referência no setor de vendas, como uma pessoa prodígio, como uma pessoa que tem uma facilidade em vender e bater metas, e ali ele se encontrou. Então, olha a importância de ter o perfil correto, né? Se eu me recordo bem, ele era um perfil influente, dominante, que é os dois perfis que se potencializam para você ter grandes resultados na área de vendas, na área comercial, né? E aí, então, você vê essa importância de a gente identificar, né? Ele acabou perdendo não, né? Ele teve as suas experiências em 5 anos, mas ele não foi tão feliz como ele foi na área de vendas, e ele continua crescendo na área de vendas. Então, isso que é importante. Quando a gente sabe identificar, né, esses perfis ocultos, identificar aquilo que realmente é natural da pessoa, ela deslancha, né? Um outro exemplo para vocês. Se você precisa de uma pessoa que planeje bem e para a execução de um projeto, é muito bom ela ser, por exemplo, uma pessoa estável. Ela vai tender a pensar em todas as possibilidades para que ela possa estar planejando aquilo e a execução ser muito bem feita, porque todas as possibilidades que poderiam dar errado, ela já pensou. E aí, se você tem um perfil estável, influente ou estável, dominante, é legal, porque vai dar um pouco mais de velocidade para essa pessoa, né? Então, ela vai tender ainda a pensar em todas as possibilidades, mas de uma maneira um pouquinho mais rápida. Ou se você tem atividades em que a pessoa tenha que programar, por exemplo, né, um programador ou um técnico em manutenção, né, ou até mesmo um eletricista, enfim, é interessante que a pessoa seja um conforme alto, né? Na minha empresa, a Oficina do Bem, é uma característica comum dos meus técnicos mecânicos eles terem também a conformidade alta. Então, eu tenho conforme dominante, eu tenho conforme estável, mas o conforme está presente em todos eles que são técnicos ali. Porque imagina, desmontar um motor que tem 200 peças, 300 parafusos e depois ter que remontar. Tem que estar muito atento aos detalhes. Tá? Então, hoje, a nossa aula foi sobre o DISC, sobre esse entendimento do dominante, do influente, do estável e do conforme. E se você gostou de saber sobre isso, se isso abriu um pouco mais a sua mente, o seu entendimento sobre as pessoas que estão aí com você, comenta aí nos comentários e aproveita também para deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Agradeço você por estar conosco até este momento e te vejo amanhã às 7h27 na nossa próxima aula, onde falaremos sobre tipos psicológicos.